Olá, meu nome é Wilson, sou pastor da Igreja Aliança Vista Verde, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. Nós temos realizado vídeos que falam dos livros da Bíblia, nós estamos acompanhando a leitura bíblica anual, então no dia que vai iniciar a leitura de um novo livro, estamos lançando vídeos para dar um pano de fundo sobre o que o livro que vamos ler trata e explicar um pouquinho também para tornar a leitura um pouco mais fácil de ser compreendida. Depois de termos já realizado alguns vídeos sobre o livro de Êxodo, Levítico, Gênesis, nós chegamos agora no quarto livro da Bíblia, o livro de Números. E se você quiser saber um pouquinho mais dessa nossa caminhada até aqui o livro de Números, você pode acompanhar nossos vídeos, estão no nosso canal. E antes de prosseguir com esse vídeo, não deixe, por favor, de se inscrever no nosso canal para que você receba notificações sempre que lançarmos um novo vídeo. Não deixe de curtir também para que esse vídeo alcance outras pessoas que têm assunto desse mesmo interesse. E não deixe de compartilhar esse vídeo com um amigo seu que, de repente, precisa ser encorajado a ler a Bíblia, conhecer um pouco mais do livro da Bíblia, quem sabe até mesmo te acompanhar numa leitura bíblica anual. Este é mais um Conheça a Sua Bíblia. E hoje a gente vai tratar do livro de Números. No original, o livro se chama Bemidbar. Espero que essa seja a tradução correta, a pronúncia correta, que significa no deserto. O livro de Números vai nos contar a trajetória do povo de Deus no deserto e a sua peregrinação antes de chegar até a Terra Prometida. A tradição acredita, tributa esse livro como autoria de Moisés, e tendo sido Moisés que escreveu, estamos falando de um escrito que foi realizado em 1400 antes de Cristo. E o que nos dá tanta certeza, ou pelo menos alguns indicativos de que foi Moisés que escreveu esse livro? Bom, em Números capítulo 1, versículo 1, nós lemos as seguintes palavras: O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Então, essas palavras nos fazem pensar que é Moisés o autor e de que tudo que a gente vai ler no livro de Números é algo que Deus falou com Moisés enquanto eles estavam vivendo no deserto. Sendo assim, então, quando a gente lê o livro de Números, esse livro está na nossa Bíblia para nos demonstrar como que no deserto Deus transforma escravos em fiéis, em guerreiros engajados com os seus santos propósitos. Lembre-se que, se você não conhece a narrativa bíblica, ou se também você conhece, lembre-se que o povo de Deus vivia como escravo no Egito, e aí então Deus liberta esse povo, faz com que eles saiam do Egito, e nesta caminhada, depois de sair do Egito até a terra prometida, a terra que Deus iria conceder a este povo para que eles constituíssem uma nação, Deus está formando um povo, preparando um povo, e o deserto é essa fornalha de fundição onde Deus vai preparar seu povo. Por isso, uma palavra que resumiria o livro de Números é a palavra preparação. Só para te contar um pouquinho da narrativa bíblica, quando o povo sai do, do cativeiro egípcio, a rota mais natural, uma linha reta para realizar essa jornada, seria passando pela terra dos filisteus, o que daria aproximadamente de 20 dias a um mês de jornada. Então, em linha reta, saindo do Egito, indo para a terra de Canaã, a terra prometida de Deus, demoraria quase um mês para chegar. Porém, o povo teria que lidar com muitos conflitos, muitas batalhas, e isso poderia desanimar o povo. Então, ao invés de andar em linha reta, saindo do Egito e indo para Canaã, o povo vai dar uma volta. A proposta de Deus é que eles façam uma volta. Então, o livro de Êxodo vai nos contar da saída do povo da terra de Sucote até chegar no deserto do Sinai. E isso vai levar aproximadamente 3 meses. Quando eles chegam no Sinai, eles fazem uma parada onde vemos o livro de Levítico se desenvolver. E isso, os feitos e as falas de Deus no livro de Levítico durariam aproximadamente 2 meses. E depois que Deus dá todas as palavras
deu a Moisés no livro de Levítico, começamos então a jornada do livro de Números e toda a trajetória que vai se desenvolver nesse livro. É uma trajetória que seria de poucos meses também, mas por conta de uma rebeldia que a gente vai ver, acabou durando quase 40 anos. Então, quando você lê o livro de Números, uma estrutura que pode te ajudar a entender esse livro é a seguinte: quando você lê do capítulo 1 ao capítulo 10 de Número, pensa que você está lendo acontecimento aos pés do Monte Sinai. Então, no capítulo 1 de Números, é feito um recenseamento militar para que seja verificado quantos guerreiros, quantas pessoas disponíveis para servir no exército existe entre o povo. Até mesmo em Números 1:46 diz que haviam 603.550 guerreiros aptos para servir no exército de Israel. E aí, então, do capítulo números 2 a números 10, a gente vai ver a organização do acampamento, como é que o povo se organizou e se distribuiu para se estabelecer nesse período de, de travessia do deserto. Em cada parada havia uma organização, lugares em que cada família se estabelecia. Do capítulo 10 de Números até o capítulo 13, nós vamos então agora estar saindo do Monte Sinai e indo para o deserto de Parã, que foi uma jornada de aproximadamente 3 dias. O capítulo 10 vai registrar então a saída do Monte Sinai, e do capítulo 11 ao capítulo 12 vai nos mostrar uma pequena dificuldade que houve, porque alguns dentre o povo cobiçaram alguns pertences que não deveriam de uma batalha, e isso fez com que trouxesse um grande mal-estar para o meio do povo. A cobiça por aquilo que não deveria ser deles trouxe um período difícil de repreensão, de correção nessa jornada pelo deserto. Quando a gente chega no capítulo 13 e 14, principalmente, de Números, nós chegamos no coração desse livro, porque no capítulo 13 de Números o povo chega em Cades Barneia, que é quase que uma fronteira para a terra de Canaã, a terra que Deus estava proporcionando ao seu povo, abençoando o seu povo, aquela terra prometida, que era uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, uma terra propícia, perfeita para se viver, para se habitar. Então, Moisés escolhe 12 espias que vão até esta terra para investigá-la, e eles trazem 2 relatos em seu regresso. De 12 espias, 10 trazem o seguinte relato: primeiro, de que a terra realmente é boa. Tudo que Deus falou é realmente como ele disse, espetacular, uma terra boa para se viver. Porém, e aí o porém é que estraga toda a história, porém, tem muito gigante lá, tem muitos guerreiros, vai dar muito trabalho invadir essa terra, a gente acha melhor voltar para o Egito e ser escravo do faraó. Diante desse relato, 2 dos 12 espias, Josué e Caleb, ficam indignados e eles tentam reverter essa situação. Falam: não, gente, vamos lá, a terra é boa, e se Deus nos prometeu, Ele não apenas vai nos dar a terra, como nos capacitar a conquistar essa terra. Mas Josué e Caleb, que eram minoria, acabaram sendo vencidos pela maioria daqueles que trouxeram um relato negativo, e isso faz com que o povo desista de adentrar a Terra Prometida, até mesmo se queixe contra Deus, contra a liderança de Moisés, e aí isso traz uma grave consequência. A viagem que duraria meses, talvez poucos anos, acaba durando 38 anos, porque Deus faz com que o povo e toda aquela geração de murmuradores acabem morrendo no deserto, e os filhos desses murmuradores que disseram que seriam escravos são os filhos destes que vão acabar conquistando a terra prometida. Chegamos no capítulo 15, então, do livro de Números. Do capítulo 15 ao capítulo 20, nós vamos ver a jornada de Cades Barneia até as planícies de Moabe. Aqui está o maior período histórico do livro. A gente está vendo aqui que de Cades Barneia até as planícies de Moabe, o povo demora 38 anos para chegar. E aí, nesse período, então, do capítulo 15 ao 20, em 38 anos,
Capítulo 15, 18 e 19 de Números, nós vemos uma revisão da lei, a lei que havia sido dada a Moisés e que agora estava sendo transmitida à geração que ia conquistar a Terra Prometida. Número 16, 17 e 20, nós vamos ver mais uma vez algumas dificuldades que vão surgindo, como murmuração, reclamação, queixa, e até mesmo em Números 20, versículos 7 e 12, a gente vai ver aquela que foi a reclamação ou a desobediência que mais nos traz impacto, que é a desobediência do próprio Moisés, quando Deus havia dito para ele falar para uma rocha, e essa rocha verteria água e saciaria a sede dos murmurantes. Mas Moisés, ao invés de obedecer e honrar a Deus e fazer o que Deus estava falando, Moisés bate na rocha e a rocha verte água, mas a ordem não era bater na rocha, a ordem era apenas ordenar a rocha. Moisés desobedece a Deus e Moisés entra para essa lista de alguns que não entram na Terra Prometida, que apenas a contemplam de longe, mas não entram nela. Do capítulo 21, então, até o capítulo 36, nós vamos ver a viagem das planícies de Moabe até o Rio Jordão, que seria atravessado pela próxima geração. E aí, dentre o capítulo 21 a 36, tem diversos pontos. No capítulo 21, nós vemos algumas vitórias militares. Capítulo 22 a 24, nós vemos que os moabitas acabam contratando um homem chamado Balaão, que deveria amaldiçoar o povo de Deus, mas ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. E aí no capítulo 25, uma vez que o povo de Deus não podia ser amaldiçoado, os inimigos do povo de Deus acabam usando uma estratégia mais eficaz do que uma maldição, que é corromper o povo com imoralidade, e nessa o povo acaba cedendo, alguns se envolvem com prostitutas, e isso, mais uma vez, é um baque na vida do povo de Deus, e muitos deles acabam morrendo por conta disso. Chegamos no capítulo 26 de Números, onde há um novo recenseamento militar de 600, e foi contado e contabilizado dentro do exército de Israel depois de 38 anos, agora 601.730 guerreiros. No capítulo 27, nós vemos de Números, nós vemos Deus dando uma ordem para que Moisés levante, eleja um sucessor à sua liderança, e esse sucessor deveria ser Josué. E aí, então, do capítulo 28 ao 36, Moisés está preparando o seu sucessor e o povo para atravessar o Rio Jordão e receber a terra de Canaã, a terra prometida, como a promessa de Deus para este povo. Bom, quando a gente lê o livro de Números, nós devemos nos pensar, nossa mente deve se voltar para as seguintes questões. A primeira delas, tem um autor que eu gosto muito, ele chama Edwin Cole, ele diz as seguintes palavras: mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Deixa eu te repetir isso. Mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. O que significa isso? Bom, que não adianta você orar, orar, orar e não obedecer. A oração ela tem que ser antecedida e depois tem que ser seguida por obediência. É necessário e indispensável obedecer a Deus para conhecer a sua vontade e viver a vida plena que ele promete àqueles que lhe obedecem. Em número, nós vemos uma sequência de desobediências que trouxeram consequências. Aliás, a gente tem conversado isso com nossos filhos. Obediência traz recompensa, desobediência traz consequência. E o povo de Deus, no livro de Números, desfrutou, se é que a gente pode falar desfrutou, se depararam com diversas consequências de sua desobediência. Por falar em desobediência, uma outra coisa que deve ficar muito claro para a gente quando a gente lê o livro de Números é que a pequena desobediência de hoje ela gera um grande estrago de difícil reparo. Pequenas desobediências, elas vão nos levando para uma outra rota e que num pouco período de tempo já se tornou um estrago gigante. Por isso que é importante sempre viver em obediência e buscar viver em obediência a Deus e a sua palavra. Agora, algo que
me fala muito ao coração quando eu leio o livro de Números é que para que nós pudéssemos, eu e você pudéssemos entrar na verdadeira terra prometida, diferente do povo de Israel que desobedeceu a Deus e vagou pelo deserto, Jesus, ele obedeceu a Deus. Ele veio ao mundo em obediência ao Pai, foi até a cruz para morrer pelos nossos pecados, e graças a este ato de desobediência a Deus, todo aquele que se arrepende de seus pecados e entrega a vida para Jesus, também tem acesso a esta terra prometida chamada eternidade. Por isso, o desafio quando nós lemos o livro de Números é buscar evitar esses erros que foram cometidos pelo povo de Israel para não ficar fora da terra prometida. Nós lemos isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 10, que nos diz as seguintes palavras: Eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, e aqui está falando desses relatos de Números, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, 1 Coríntios 10:5, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. E preste atenção no versículo 6, olha o que diz. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquem imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns destes fizeram, e foram mortos por serpente. Não se queixem, como alguns deles se queixaram, foram mortos pelo anjo destruidor. E por fim, versículo 11 então diz: estas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O livro de Números é um exemplo para mim e para você, para que não venhamos a cair nos mesmos erros e possamos, em obediência a Deus, entregando nossa vida para Jesus, entrar na terra que Deus prometeu, chamada eternidade. Obrigado por ter chegado até aqui, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal para conhecer nossos novos vídeos. Por favor, curta esse vídeo e compartilhe com amigos. Se você puder compartilhar com um amigo, nós agradecemos. Certamente existe uma pessoa que precisa ouvir o que nós conversamos aqui e nós oramos para que esse vídeo chegue a ouvidos que precisam ouvir. Que Jesus os ama e se importa com eles mais do que eles possam imaginar. Conheça a sua Bíblia, porque conhecendo a sua Bíblia você vai conhecer o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e que Jesus te abençoe. Tchau, tchau.